Ouvinte querido, ouvinte querida. Tá. Em janeiro do ano passado, primeiro mês do governo. O Ciro batendo nesse cara aqui é engraçado também, né? Quem lembra dessa cena aí? Era engraçado também, não sei. O Ciro batendo nele. O presidente Lula pegou pela frente uma crise que não é trivial. A crise dos Yanomami. E aí, puro sabor? Os Yanomami vivem numa reserva indígena maior do que Portugal. 30 mil indígenas num espaço enorme. E aquilo poderia ser o paraíso, uma área demarcada nos anos 90. Poderia, e assim parecia que pudesse ser, né? Mas, junto com os Yanomami, pelo descaso das autoridades, que entendem que ao demarcar a terra indígena, o mundo se comporta do jeito que a caneta do governante quer, 20 mil garimpeiros, não vou dizer que é um por indígena, 30 mil indígenas, 20 mil garimpeiros, estavam ali também. Mas olha, estava ali no Manaus. Quando o governo assumiu, há um ano, em 30 anos de demarcação, pior cenário ambiental que se tem notícia, que se tinha notícia, até aquele momento pelo menos. Desnutrição entre os indígenas, malária, verminose, diarreia, mortes e mortes. Contaminação das águas. O presidente Lula pegou um avião, não foi para a reserva indígena, não. Foi para Roraima. A reserva não, mas esteve em Boa Vista. E lá ele disse, olha o que ele disse: vamos tratar os nossos indígenas como seres humanos. Nós vamos dar a eles dignidade que eles merecem. Na saúde, na educação, na alimentação e no direito de ir e vir. Essas pessoas vão ser tratadas decentemente. Tá. Se alguém me contasse que aqui em Roraima, ele estava em Boa Vista, tinha pessoas sendo tratadas de forma desumana, como eu vi o povo Yanomami sendo tratado aqui, eu não acreditaria. Tive acesso a umas fotos essa semana e as fotos efetivamente me abalaram, porque a gente não pode entender como é que um país que tem as condições que tem o Brasil deixar os nossos indígenas abandonados como estão aqui. É desumano o que eu vi aqui. Ele não foi na reserva, ele não viu ali exatamente, mas licença poética. Tá. Aí ele determinou, vamos levar muito a sério essa história de acabar com qualquer garimpo ilegal, e mesmo que seja uma terra que tem autorização da agência para fazer pesquisa, eles podem fazer pesquisa sem destruir água, sem destruir a floresta, etc, etc, etc. E estava lá, junto com ele, aquela comitiva, né? Vários ministros, ministro dos Direitos Humanos, Toda a Almeida, República. secretário-geral da Presidência, o general-chefe do Gabinete de Segurança Institucional, que naquela época ainda era o general G. Dias, ministro do Desenvolvimento, ministra Guajajara, a Sônia Guajajara, e o ministro Flávio Dino, ministro da Justiça. Então a Sônia Guajajara, que é a ministra dos Povos Indígenas, ela cobrou responsabilidade e disse que aquilo ali, nós viemos aqui nessa comitiva para constatar essa situação e também tomar todas as medidas cabíveis. Precisamos responsabilizar a gestão anterior, Jair Bolsonaro, para a gente resolver esse problema. Eles criaram uma situação que se agravou a ponto de chegar aqui e a gente encontrar adultos com peso de criança e criança em situação de pele e osso, disse a ministra Sônia Guajajara. Diante daquele cenário, Flávio Dino, ministro da Justiça, que não perde uma chance de aparecer, agora virou ministro supremo, deve tomar posse em fevereiro, não sei quanto tempo ainda fica no Ministério da Justiça, mas ainda está lá. Ele não perdeu tempo e disse para a Polícia Federal, determinou abrir um inquérito para apurar a omissão e o genocídio na crise humanitária vivida pelos povos Yanomamis. Responsabilização do governo anterior. Aí o presidente Lula nomeou, ele editou um decreto, criou um tal Comitê de Coordenação Nacional para Enfrentamento à Desassistência Sanitária. A ministra da Saúde, Nízia Andrade, declarou emergência em saúde pública. E assim, aquele espaço. Além disso, instalou um centro de operações de emergência em saúde pública. Quer dizer, resolveu, né? Resolveu. Não, acabou. Então, vamos para a próxima crise. Porque a crise dos Yanomami nós já resolvemos. Culpa do governo Bolsonaro. A sensação que eu fiquei era essa aí mesmo, né? Que eu tinha entendido e tal, né? Pô, vou fazer um testezinho aqui na manhã, tá ligado? Meu bem, cola aí rapidinho. Um segundinho. Pô, só pra ver aqui qual que é a good. Só pra ver qual que é a good, assim. Pô, rolou aquele negócio dos Yanomamis, correto? Você lembra disso, né? No começo do ano passado. Isso, que meio que deixaram ele abandonado e tal, era isso que você lembra, né?
E aí, o que ficou decidido que, tipo assim, resolveu, né? Foram lá e resolveram, era isso? Não lembro. Não fiquei sabendo. Não ficou sabendo? Tipo, só sumiu o assunto. Nossa, Mais uma thread, né? Tá, bem falar. mas eu não sou parâmetro. Porque eu Mas é isso que eu quero saber mesmo. Parâmetro de pessoa que só tá de boa. Mas você lembra que rolou o papo do Yanomami. Isso você lembra claramente e só não sabe o que deu. não sei o que deu. E o que era isso. Rolou um genocídio. Rolou genocídio. Aí, genocídio, falou a palavra genocídio. Sei que Bolsonaro tinha deixado todo mundo pra morrer lá. deixou a galera morrer. E tava todo mundo meio que raquítico lá, né? Tinha umas coisas bem feias. Umas coisas bem feias. Porque me dá depressão. É isso. E aí parece que. Eu também fiquei nesse meta aí, né? E aí morreu. E aí morreu o assunto, né? Que eu me lembro. Acho que alguém foi lá e deu jeito, né? Tipo, o que eu tinha entendido era isso. Alguém foi lá e deu jeito. Não deram? Não. Meu perguntou agora. Não deram jeito? Aí. Bolsonaro, irresponsabilidade, governo genocida, querendo matar os indígenas. Um ano se passou. Janeiro de 2024. Isso tudo que eu contei é de janeiro de 2023. Um ano se passou. Situação dos indígenas na reserva Yanomami hoje. Mais de 300 indígenas morreram pelas mesmas causas que morriam antes do governo Lula. Aí é duro, né, velho? Adultos com peso de criança. Aí... Crianças em pele. Quando o Aldo lá, né? Por isso que eu fico falando que o pessoal, mano, gosta de alastrar o Aldo. Quem gosta de ficar alastrando o Aldo tá com um probleminha, mano. Tá com probleminha. Porque eu lembro que na época eu entrevistei o Aldo no Massa Crítica. Entrevistei ele falou claramente, falou assim, ó, esse negócio do Yanomami, eu fui lá em 2002. O bagulho já tá osso. Não é de hoje, isso aí tá rolando, não é de hoje. E vai continuar rolando. Porque ninguém tá fazendo nada. O bagulho tem um estado paralelo lá. Tem um estado paralelo. O Estado brasileiro não chega lá. Ele falou isso aí. Todo mundo falou que ele era negacionista, que ele era chapéu de alumínio, velho doido, velho gagá. Tava falando que o Aldo era velho gagá. Né? Tá aí. A maior parte das vítimas, a maior parte dos mortos, crianças de até 4 anos. As mesmas vítimas de antes do governo Lula. Número de casos de malária registrados no ano passado, 12 meses de governo Lula, 25 mil, mais de 25 mil. 60% mais do que no último ano do governo anterior. Polícia Federal fez várias operações, destruiu pistas clandestinas, confiscou, quebrou equipamento de garimpeiro, gerador, balsa, arma, avião, motosserra. Passadas as operações, voltaram os garimpeiros. Se estima que não tem 20 mil. Nem se sabe se é o certo, se havia 20 mil naquela época, mas se falava em 20 mil. Hoje se fala em 8 a 10 mil garimpeiros. Uma das acusações que se fazia ao governo anterior é deixar os rios completamente largados, e com isso os rios ficaram totalmente, ou boa parte deles, poluídos. Uso de mercúrio, outros produtos químicos. Se estima hoje que 60% dos rios estejam contaminados. Ou seja, o que aconteceu nesse ano? Muito barulho no começo, o abandono costumeiro, e o resultado prático é: o governo foi para lá, fez o circo, saiu de lá e ficaram os indígenas com o problema que tinham antes. Aí ontem, dia 9 de janeiro, quase que tivemos, né, os festejos, a festa cívica. Palavras duras. Para lembrar que não se deve permitir que ocorra de novo o 8 de janeiro de 2023. Pois ontem, talvez pudesse o governo discutir se faz sentido permitir o que aconteceu no dia 21 de janeiro de 2023, que foi uma ida do governo com uma série de promessas que não foram cumpridas. E os indígenas em situação de completo abandono. Completo abandono. Ah, mas mudou alguma coisa? Diga para os mortos, aliás, para as famílias dos mortos. Fale isso para os médicos que estão lá trabalhando, para os enfermeiros, para os funcionários da FUNAI, que a situação hoje é completamente diferente. Então, mano, é por isso, velho. Muita gente fica perguntando aí, mano, quando rola essas desgraças, tragédias, esses... Pô, Tamir, vai falar sobre o caso, tal, de tragédia, coisa e tal. Eu não falo porque mano, eu sinto isso, velho. Eu sinto do fundo do coração, eu sinto isso mesmo, assim. Quando rola tragédia que envolve a vida dos outros, coisa e tal, eu sinto que a galera engaja nisso aí só pra surfar na desgraça, velho. Ninguém, no fundo, tá preocupado com isso, mano. Ninguém tá preocupado com isso e só quer surfar na desgraça, tá ligado? Porra, e eu acho isso muita canalice, mano. O surf da desgraça eu acho canalice, velho. Sério mesmo, mano. Eu nunca gostei do surf da desgraça, mano. Nunca fui surfista de desgraça, nunca gostei disso.
Porque saiu o governo genocida e entrou o governo que cuida dos indígenas. E o número de casos de malária aumentou. E o número de mortos é assombroso. Aí ontem, o governo anunciou uma nova estrutura. Ou seja, a velha estrutura que o governo anunciou, emergencial, não serviu. E o governo anuncia uma nova estrutura. Um ano depois, uma nova estrutura. Precisou de um ano para pensar numa nova estrutura. Que agora não vai mais ser emergencial, vai ser permanente. Uma estrutura que vai ficar em Roraima para coordenar as ações e os serviços direcionados aos indígenas. O presidente da República, e esse anúncio foi feito pelo ministro do Gabinete Civil, Rui Costa, Latinismo cultural, depois de uma reunião do presidente com ministros, com assessores, e o presidente disse ontem: essa reunião aqui é para definir de uma vez por todas. Isso aí tá. O nosso governo vai fazer. Isso aí tá a mais também, mano. Esse bagulho eu fico puto também quando aparece lá pra mim. Para evitar que os indígenas brasileiros continuem sendo vítimas de massacre, de vandalismo, da garimpagem e das pessoas que querem invadir as áreas que estão preservadas e que têm dono e não podem ser utilizadas. Vamos tratar a questão indígena, a questão do Yanomami, como uma questão de Estado. Ora! E o que fizeram esse período todo? Não era uma questão de Estado. Nós vamos ter que fazer um esforço ainda maior. Sério! Utilizar todo o poder que a máquina pública pode ter. Por que não usou? Porque não é possível que a gente possa perder uma guerra para o garimpo ilegal, para a madeireira ilegal, para pessoas que estão fome fazendo também coisas acabou? contra Lógico o que a lei não. determina. O Brasil está perdendo a guerra por causa de governantes que vão e prometem e não cumprem. Aí o ministro do Gabinete Civil disse que vai botar dinheiro, um orçamento emergencial, então não estava previsto, 1 bilhão, etc. E tal. Esse episódio, ele mostra com uma clareza cristalina como é fácil atirar uma pedra na janela do vizinho. Como é fácil apontar o dedo para o outro e dizer que o outro não fez nada, prometendo você fazer tudo. 12 meses depois, os números gritam, porque não dá para brincar com a realidade. Os indígenas acreditam, e tem motivos para acreditar, que agora dessa vez vai. Só que agora dessa vez não foi. Então, o que o governo está sugerindo é que existe o governo incompetente, que não quer ajudar os indígenas, malvado, e o governo incompetente, que também não ajuda os indígenas, mas gostaria. E que a intenção de ajudar já é o suficiente para separar o bom governo do governo ruim, o bom governo do governo genocida. Pois esse episódio mostra que sem planejamento não adianta ficar falando I have a dream. Não adianta ficar encantando serpente. Tem que resolver, e aí é planejamento. E o governo não conseguiu, e agora promete fazer de novo. A fome não acabou porque, segundo o cara do Metaforando, fome é algo que se tem todo dia. Ele falou isso, Santana? Claro que a gente torce para que dê certo, mas é inacreditável ver o que está acontecendo. Claro que a gente quer que dessa vez vá, mas é inacreditável que o governo gastou um ano para fazer uma nova reunião para dizer agora nós vamos resolver um ano depois aquilo que a gente não resolveu no ano anterior. Esse episódio mostra, como eu disse, que é fácil atirar pedra na janela do vizinho. Difícil é resolver o problema. E esse episódio também deixa uma pergunta no ar. Uau. Para o ministro Flávio Dino. Para ser ele cobrado pelo presidente da República, pela ministra da Saúde, pela ministra dos Povos Indígenas. Ministro Flávio Dino, em breve na versão Supremo, mandou abrir um inquérito, como eu disse há pouco, para apurar as responsabilidades e a possibilidade de genocídio pela gestão da reserva Yanomami até então. É de se perguntar se antes de deixar o cargo de ministro da Justiça, ele vai mandar a Polícia Federal também abrir um outro inquérito, ou para ser apensado ao inquérito anterior, ampliando a responsabilidade, ou então para apurar a responsabilidade dele, Flávio Dino, e dos colegas de governo dele, Flávio Dino, por aquilo que está acontecendo na reserva Yanomami. Para pelo menos ter 2 inquéritos, um para o governo Bolsonaro e um para o governo Lula, porque os dois fizeram rigorosamente a mesma coisa. Vamos torcer para... Inquéritozinho ou direto pro Tribunal de Ar? Mano, e assim, né? A Guajajara, velho. E a Guajajara? Né? Cadê ela, velho? Tá lá no recebidinhos do tio Sam. E aí, Guajajara? Cadê? Cadê tu? Alguém viu Guajajara? Eu não vi. Alguém viu? Fica aí a resposta, viu? A pergunta.
Cadê você, Sônia Guajajara? Sumiu. Que dê certo, porque os indígenas não podem pagar essa conta. Quem tem que pagar essa conta é o governo, pagar mesmo e resolver o problema. E não ficar fazendo promessinha, como o governo fez há um ano e agora volta e faz de novo. Não, Isso é demagogia, né, mano? inacreditável. Demagogia. Vamos acompanhar né, essa história de perto. Eu não sei se você concorda ou discorda, mas essa é a opinião que eu tenho sobre velho? Aqui a Guajajara. Acharam ela. Acharam ela. Tá aqui, ó. Recebidinhos, amigos. Recebidinhos do tio Sam. Hoje recebi alguns presentinhos da minha amiga ministra. Ó lá. Tá? Recebidinhos. Enquanto isso, Yanomamis, F. Não se esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal. Live todo dia. Guajajara e os seus recebidinhos. Justo. Tá entretida ela. Pois é. Prioridades, é verdade, é verdade.